Ciências. Eu sou a Eneide, nós somos do Polo de Novo Hamburgo. E hoje a gente está fazendo esse podcast para falar um pouquinho sobre a Base Nacional Curricular e o Referencial Curricular Gaúcho. E como é que eles afetam os professores e os alunos dentro da escola. Então, assim, a Base Nacional Curricular compreende as duas etapas do ensino. O ensino das séries iniciais e o ensino das séries finais. Essas duas etapas apresentam a mesma estrutura. Então, a base veio com a diferença de não ser mais disciplina, mas por 5 áreas de conhecimento, o de linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área tem uma competência específica da área que vai dizer aquilo que precisa trabalhar no geral. Depois vem os componentes curriculares da área. Na parte em que nos interessa, que é o das ciências, a competência específica é o da ciência da natureza, que é o componente curricular. Então, o componente curricular tem uma unidade temática, que é a reunião dos objetos de conhecimento. Ana, o que seria para ti os objetos de conhecimento? Pois é, Inês. Os objetos de conhecimento são os conteúdos, conceitos e processos. Os objetivos de aprendizagem são as habilidades. Daí, na verdade, é o que se espera do aluno. Então, a base vem estruturada a serviço do desenvolvimento de competências. Os pontos de chegada são os alvos e os objetos que vieram em forma de habilidades. Aí, as habilidades são uma ação cognitiva mais o objeto de conhecimento mais mobilizado, onde nesse contexto está inserido e qual o processo cognitivo vai ser mobilizado. Então, Eneide, a partir de que momento entra a base no ensino? Bom, Ana, a base trabalha o desenvolvimento desde o infantil, ou seja, a progressão. O conteúdo da primeira série é tratado em forma de espiral, mais aprofundado em séries seguintes. Podemos dizer que o conteúdo volta a aparecer em outras áreas em outros momentos. Assim sendo, as habilidades aparecem em todas as séries, mas sendo com algo a mais, até ser consolidadas. Então, Ana, assim, muito se fala das tecnologias. Como as tecnologias se inserem nesse contexto? Pois é. As tecnologias, como objeto de conhecimento, como exemplo, podemos citar esse nosso podcast aqui que a gente está fazendo para esse eixo de cotidianos, né? Que é uma tecnologia que vem agregar a BNCC. Pois para nós poder realizar esse podcast foram necessários estudos e as leituras da BNCC, do Referencial Gaúcho e também das bases municipais. E, além do mais, leituras de textos complementares, como da professora Maria do Carmo. Então, a tecnologia e a sistematização dos saberes e conhecimentos iniciados na educação infantil, a alfabetização, o carro-chefe dos anos iniciais, como a consolidação das competências leitoras e nas séries finais, a necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados à área. Pois é. E nas nossas leituras ali do texto da Maria do Carmo e do podcast que ela falou um pouquinho da base, eu entendi que as mudanças da base pouco acontecem na escola e que a base ainda pouco muda no currículo da escola. E que também ela deveria ser construída democraticamente, né? O que a Maria do Carmo questionou, que eu entendi, foi que a base não trouxe as peculiaridades dos ambientes ou das regiões, como a região do Sete Povos das Missões, aí não tem nada escrito disso na base. E o referencial curricular gaúcho vem agregar isso. Então, é o professor que vai inserir essas peculiaridades da região dentro da base, através do referencial curricular gaúcho. O plano curricular gaúcho ele visa agregar essas temáticas regionais, como a história, a cultura e diversas identidades culturais, né, de forma a complementar a base. Nesse sentido, eu entendo que a base dá um rumo, mostrando, de certa forma, onde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos. E o que você acha, Neide? Bom, pelo que eu entendi, a base nacional, ela fala muito
dos projetos interdisciplinas. Então, assim, ó, a base curricular gaúcha, ela vem agregar alguns projetos que eu considero bem importantes. Eu vou dar um exemplo, como eu entendo que isso poderia ser trabalhado um projeto da base com o referencial gaúcho sendo unidos, agregados um ao outro. Por exemplo, a região sul é a que mais produz arroz no Brasil, bem como apresentar a melhor produtividade. Então, o Rio Grande do Sul se destaca como o maior produtor, sendo 25,6% da área cultivada e 44,5% da produção de arroz no Brasil. Então, assim, então foi feito pesquisas, quais são os municípios no Rio Grande do Sul que mais produzem arroz. Então, assim, o que se pode trabalhar? O referencial gaúcho vai localizar os alunos que essa produção no Rio Grande do Sul é no seu estado, que os alunos fazem parte desse estado e que pode fazer eles localizar em que municípios que acontece esse cultivo do arroz, qual é a porcentagem. Então, assim, pode-se trabalhar com os alunos conteúdos conforme a BNCC e o referencial gaúcho de uma forma interdisciplinar. A geografia entra com a parte da localização do estado, do Brasil, como a BNCC e o referencial gaúcho localiza os alunos gaúchos em seu estado, falando dos municípios maiores produtores de arroz e demonstrando por que esses municípios são referenciais, tipo de solo, água, entre outros. A ciência entra com a tecnologia da produção, o tratamento da água, os biomas, os passeios ecológicos. A parte do português é as leituras diferenciadas, poemas, letras de músicas, livros paradidáticos, procurar notícias sobre problemas apresentados. A história, trabalhar o capítulo 5 da Constituição Brasileira sobre o meio ambiente, fazendo comparações com reportagens, jornais ou revistas sobre a situação atual do meio ambiente. Então, pode-se fazer um comparativo de como era de anos anteriores, como é agora. Então, se pode trabalhar um assunto, e esse assunto ele pode começar no ensino fundamental, numa série de nível de primeiro ano e evoluindo, porque é um conteúdo que pode ser aprofundado ano após ano. Tem muita coisa que os alunos podem se aprofundar, muito conhecimento, até um passeio turístico, ecológico, para eles terem conhecimento dessa área. O referencial gaúcho ele associa a identidade da instituição escolar e a sua organização e funcionamento ao papel que quer exercer a partir das aspirações e expectativas da sociedade e da cultura que se insere. Então, são os documentos escolares que se instituem a experiência, bem como a planificação no âmbito da escola, colocada à disposição dos estudantes visando potencializar o seu desenvolvimento integral, a sua aprendizagem e a capacidade de conviver de forma produtiva e construtiva em sociedade. Tudo isso tem espaço no projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para definir a prática escolar e promover a aprendizagem. Então, quando fala em folclore, por exemplo, a gente pode trazer para as culturas do Rio Grande do Sul. Por exemplo, tem as danças gauchescas, tem as culturas germânicas. Então, assim, essas culturas, elas podem ser adaptadas na base nacional curricular. Então, um complementa o outro. E a sala de aula é um local de descobertas, interação social, superação de desafios, e é também nela que a aprendizagem acontece, envolvendo as experiências construídas pelos fatores emocionais, relacionais e ambientais. Então, aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio, e o conhecimento é construído e reconstituído continuamente. Nessa perspectiva, a cidade, o pátio, as escolas, as praças, as ruas e outros espaços vêm potencializar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras, emocionais, dando ênfase ao desemparedamento. Então, eu acredito que muito se falou da base como sendo até um bicho de 7 cabeças, mas se a gente for analisar, ela é uma base que todos os alunos vão ter o mesmo aprendizado, com o diferencial que o referencial gaúcho
vai trazer as peculiaridades do estado, da nossa região. Da nossa região e do nosso estado. E outra coisa também, a gente também pensou assim, quando começou a base, os professores ficaram bem desnorteados, eles não gostaram da ideia, mas estudando melhor e indo a fundo, a gente percebeu que a base vem tirar os professores do modo tradicional de ensinar. Ela vem trazer as tecnologias, ela vem trazer um outro olhar para eles, para a sala de aula, e eles precisam estar abertos a isso.